Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Faz Podcast, o podcast da Fábrica de Soluções. Eu sou Ricardo Alex e nós estamos de volta aqui, a parte 2 da nossa conversa com a nossa grande amiga Sheila Ricoy. Você que perdeu a parte um, pelo amor de Deus, vem aqui no card, procure em algum lugar, vai lá, assiste a parte um, que eu tenho certeza que você vai se encantar e vai fazer, inclusive, muito mais sentido para que você esteja aqui conosco. É sempre bom a gente lembrar, curte, comenta, compartilha, o famoso triplo C, para você dar aquela força para a gente. Jonathan, e aí, vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada. Fala pessoal, boa noite para todo mundo, boa tarde ou bom dia, né? Vai depender de onde você está e a hora que você está assistindo. Estamos aqui novamente para falar de um assunto que é muito bom, que é falar sobre liderança. E a gente está com uma convidada aqui extraordinária e que a gente já combinou, já falamos com ela assim, ó, não vamos soltar o próximo só quando a gente gravar a próxima com você, porque era muito bom. Então a gente fica muito feliz de ter de novo aqui a Sheila. E Sheila, vai ser um papo muito legal já estamos aqui ansiosos para poder falar especificamente dissecar melhor sobre liderança, né, Ricardo? É isso, liderança Lean, né? O papo aqui é justamente a respeito disso. Aqui no canal a gente sempre conversa sobre performance, sobre eliminar os desperdícios, sobre ser mais produtivo. Mas de maneira muito especial, a Sheila está apresentando para a gente agora a questão do líder, desse líder Lean ou deste líder de alta performance. Mas a gente vai começar esse papo. Sheilinha, bem-vinda de Ah, volta. obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui comigo. Vai ser uma conversa muito boa. É um assunto que tem colocado aí todo mundo preocupado. A liderança é quem, o que essa liderança faz, É que tipo de isso. resultado se espera. A gente está com a preocupação nesse assunto aí. Espetacular. Sheila, na nossa última conversa, você trouxe um panorama para a gente conversou bastante aqui sobre justamente essa percepção do líder a respeito dos desperdícios, sobre os processos, a importância dessa figura. Você trouxe várias das suas percepções, inclusive na formação dessa pessoa, como é que ela enxerga os processos. Eu queria fazer uma provocação um pouco diferente hoje para o nosso público. Então, nós falamos sobre o líder e tudo. Agora, a grande pergunta é o seguinte: quem que é esse líder? Né? Quem que é essa pessoa? De onde ele surge? Né? Aquela máxima lá, né? Do que se alimenta? Onde que dorme? Então, assim, quem é esse líder? Como é que esse líder ele vai surgir? E, assim, nós estamos falando de produtividade. Hoje tem uma palavra que está muito forte aí. Eu não sei se ela é boa ou ruim, você vai falar isso pra gente. O que é o líder de alta performance? Tá bom. Tema forte, né? Opa! Vamos por etapas. Quem é o líder? Quem é esse cara? Como vive? Igual você falou, né? Do que se De onde alimenta? surge? Quando será que surgiu o primeiro líder? Vocês já pararam para pensar nisso? Uma boa pergunta, hein? Será que foi lá na época do Neandertal, aqueles primeiros seres humanos ali? Como será que surgiu a figura da liderança? Houve alguém que empoderou uma pessoa? Empoderar é um termo interessante até. Você é líder a partir de agora para conduzir essa galera. É. A gente não sabe se foi bem assim, se foi alguém nomeado, né? Eu gosto de pensar que o líder tem vários exemplos aí na literatura. Se você vai à Bíblia, você encontra modelos Uhum. importantíssimos de liderança. Na história da humanidade são citadas várias pessoas. Mas eu gosto de pensar no líder da seguinte forma: o ser humano, ele é esse animal social, né? Então, para se proteger, ele buscou se aglomerar. Foi Aham. juntou um galerão ali, ninguém sabia quem era quem, o que se procurava, eles queriam se proteger. E aí eu fico imaginando esse pessoal de frente para uma caverna, um Hum. bando de gente de frente para uma caverna, eles tinham que entrar nessa caverna, porque havia perigo lá fora. Havia perigo de animais, tempestades, várias intempéries. E entrou todo mundo na caverna. Na hora que entrou, eles já não podiam sair mais. Eita.
É. E aí, chegou na caverna, eles meio que se arrependeram. Falaram assim, antes eu tivesse ficado lá fora. Aqui tá escuro, perigoso, eu não sei onde eu piso, não tem uma ventilação boa, e eu tenho que ir andando, desbravar esse terreno aqui, sem saber aonde ele vai dar. Então, todo mundo muito aflito, né? Rumo ao desconhecido. Uhum. E surge uma pessoa que dá o primeiro passo. E à medida que eu quero que vocês vão imaginando isso comigo. Sim. Essa Imaginando. pessoa, ela começa a andar tateando o piso, ela vai com o pé, pisa, firma o pé ali e pensa, aqui é seguro, vai com o outro pé, vai com o outro e vai caminhando. Os outros que ficaram lá atrás foram vendo isso. Uhum. E já sabendo que eles não podiam ficar na inércia e nem voltar, eles pensaram assim, bom, se esse cara que foi à frente, esse atrevido, ousado que foi à frente, não caiu, é sinal que o lugar por onde ele passou tá seguro. Então vamos seguir as pegadas dele. Vamos seguir os passos dele. Então essa galera sentiu confiança. E é sobre isso. Uhum. Eu posso Seguir os pensar que passos talvez esse dele. primeiro líder tenha surgido ali, nesse momento, onde ele ousou, Uhum. ele se colocou numa situação de risco, mas ele foi com cautela, ele passou essa impressão para os outros e os outros decidiram voluntariamente segui-lo, rumo a algo, rumo a sair para um local mais seguro, encontrar uma estabilidade. Certo. E assim, será que a gente pensa isso também para a indústria, para as empresas de modo geral, para a organização? Olha, na organização, sim, as pessoas costumam ser nomeadas a cargos, embora a liderança não seja exatamente um cargo, e sim uma responsabilidade, mas existe a nomenclatura de liderança. Uhum. Só que também tem algumas pessoas que não têm o cargo de liderança, mas elas são observadas pelos colegas, elas são seguidas pelos colegas, elas são referência técnica para os colegas. E aí eu vejo esse modelo se repetir em muitas indústrias. Então eu penso que o líder surge dessa forma, sendo um exemplo a ser seguido. E nem Certo. sempre é exemplo bom, tá? Ok, tem exemplos ruins também, né? Tem. Eu gosto de pensar isso. Não sei se Ah, faz sentido para vocês. então Mas é faz uma sentido. liderança que não surge do nada, ela é construída socialmente, Tá. e nisso já vem uma preocupação minha, que é a liderança solitária. Tá. Esse cara que ousa dar o primeiro passo, ele se coloca em Uhum. risco primeiro. Em evidência, né? E as pessoas começam a ir se distanciando dele, elas vão seguindo, mas ele vai ficando solitário. Eu Uhum. gosto de comparar o líder como um cavaleiro solitário. Vamos ver se faz sentido isso que eu vou falar para vocês. No primeiro momento, você está ali com a galera, você é amigo de todo mundo, Ok. trabalha na mesma empresa, tá de boa. De repente, você é nomeado líder, escolhido como líder. E a partir daquela hora, você não faz parte mais da galera. E se você ficar na galera, você vai ser criticado. As pessoas vão começar a questionar se você tem uma postura de liderança. Uhum. Então você começa a ficar sozinho, você não tem mais amigo, você tem colegas. E é complicado porque esse líder recém-colocado, novato mesmo nesse ofício, ele sofre uma tensão permanente. A tensão dele é a seguinte: pelos gestores imediatos, ele é cobrado por resultados. E pelos liderados, ele é cobrado por ser mais humano. Tá vendo? Ele tá sozinho, não tem ninguém mais com ele. É. E às vezes ele sofre por causa disso. Teve uma situação certa vez que a gente tinha um grupo de WhatsApp, Certo. que é o famoso grupo da quinta série. Vocês já sabem como funciona, né?
Esse é o Em toda melhor. empresa tem o grupo de quinta série. Claro que tem. Fundão, Aí fundão. são as piadinhas, são as brincadeiras, é o momento relax ali da galera. E um dos colegas tinha sido promovido a líder. A Uhum. gente montou uma enquete no grupo para ver se essa pessoa poderia continuar no grupo. Eita! Olha, Expulsa logo! Então, assim, vocês estão vendo como que É, funciona? A pessoa, ela vai ter perda de pertencimento, tá. de não fazer mais parte. Ela vai ter aumento de julgamento, porque já não basta ela se julgar, ela está sob a esfera, sob a ótica, tanto do liderado quanto do gestor imediato dela, e ela começa a ter um isolamento social crescente. Claro. Esse isolamento social não só dos colegas de outrora no trabalho, mas inclusive familiar. Uhum. Quando eu faço mentoria de líderes, eu gosto de fazer um exercício que é a roda da vida. Né? Uhum. Acho que eu comentei da última vez. Nesse exercício, a pessoa se dá notas em vários eixos da vida dela. Um deles é de relacionamentos. E aí eu pergunto: relacionamento social, vida amorosa. Certo. Eu pergunto qualidade de vida, hobby, Uhum. diversão. E ela fala assim: que é isso? Que assuntos isso, são né? esses, né? O que é vida É, exato. social? Eu não sei falar sobre isso. Então rola uma Interessante, né? briga. Tá. Ô, Interessante, Sheila. gente. Falando disso aí, ô Ricardo, queria Hum. pedir para ela falar um pouco desse líder de alta performance. Esse Ah, cara é esse cara que você está falando, né? Ele talvez eu é um cara ia, que está solitário eu ia e às fazer vezes nem justamente percebe. essa resposta, sabe, o É, Jonathan? E assim, até completando sobre esse líder de alta performance, o Sheila, sendo um pouco mais. Porque você acabou de apresentar para a gente essa dicotomia, né? E talvez eu acrescentaria aí alguma coisa que ele fica entre toda essa perspectiva que você apresentou, de repente estar sozinho, de repente ser cobrado por duas pontas, mas nenhuma das duas pontas, inclusive, entender, compreender e ajudar. Existe uma alegria que não pode ser muito bem comemorada, então é uma dicotomia muito complicada. Beleza. Diante desse furacão, como ter alta performance? Ou essa cobrança por alta performance é mais uma pressão das que você já citou? É. Eu imagino que liderança de alta performance é um termo que está sendo muito falado atualmente, Uhum. talvez banalizado, e está gerando ranço em muitas pessoas, tá? Porque, para mim, o líder de alta performance é aquele que ele consegue gerar resultados consistentes Uhum. sem comprometer a própria saúde, a identidade e a humanidade dele no processo. Então, como que ele vai ser líder de alta performance? Estão cobrando dele resultados consistentes e acima da média. Ou Uhum. seja, cumpriu a meta? Dobra a meta. E é sobre meta, não é sobre propósito. Essa é uma conversa que a gente pode ter um Certo. dia sobre o propósito. Mantém produtividade elevada sob pressão. Ele é pressionado por todos os lados. Você falou em dicotomia? Nossa, é um sistema louco. Tem que conseguir mobilizar a equipe por resultado rápido. Se Uhum. tiver turnover elevado, a culpa é do líder. Alta exigência, senso de É. urgência. E quando ele não consegue tomar uma decisão com poucos fatos e dados e tempo disponível, ele é intitulado como líder de baixa performance. Nossa. O que a literatura vem dizendo muito é o líder que vai além do limite, é o líder que faz mais com menos. E aí vem as palavrinhas bonitas, ser Isso. resiliente o tempo todo. Resiliência. Não pesado parar, isso, parar para pensar. estar disponível. Então, Uhum. a minha crítica direta é a seguinte: a gente começou a chamar de líder de alta performance aquilo que muitas vezes é apenas uma alta resistência ao sofrimento. A Uhum. pessoa não demonstra fragilidade. Ela entra em depressão e ninguém percebe sinais. Claro. E quanto mais doente esse líder tiver,
talvez mais ele vai ser premiado, porque ele suporta mais. Ah, esse é dos meus, esse é dos bons, né? Ele vai se sustentar melhor, porque tem aí um viés também financeiro. É interessante isso. Sim. A pessoa ela tem uma promoção, um aumento de salário e tudo, mas o custo de vida dela também meio que aumenta em função disso. A gente não sabe Os se é uma remédios. premiação ou se é uma punição, né? Aham. E assim, tem esse aspecto todo desse líder ser solitário, ele ser cobrado por uma alta performance, que Uhum. ele só vai entregar mediante a ótica daqueles que estão cobrando. Ele tem que transmitir segurança o tempo inteiro, ele não pode errar, ele tem que ser competente e, além de tudo, olha que interessante, ele tem que gerar identidade. Ele tem que criar seguidores e ainda tem que formar um sucessor. Quer dizer, eu, enquanto líder, ao invés de eu estar preocupada em delegar, em transformar a minha equipe ali num time legal, em cuidar das pessoas, planejar o futuro, lidar com as minhas rotinas, eu agora tenho que formar um sucessor. Uhum. Porque se eu não formar, eu sou egoísta. Eu estou com medo de alguém tomar meu lugar. Tá vendo como isso é tão cruel e adoecedor? Pois é. E aí, diante dessa última palavra sua, adoecedor, como que fica a saúde desse líder? Bom, ele sofre uma ruptura, né? Ele tem que Uhum. mudar totalmente a rotina dele. Então, várias pesquisas elas vão dizer que esse líder, se ele não tiver um suporte adequado, a gente fala em rede de apoio, tem tantas coisas. Só um pequeno parênteses. Antes de Hum. você ser líder, você batia ponto. Sim. Então, você chegava na empresa, vamos imaginar, 8 horas e saía às 18. Uhum. Bateu ponto. Passou disso, ganhou hora extra. Hora extra. Sim. Aí, como líder, você tem aquele ponto. Não, agora você é de confiança, né? Você não Não precisa tem mais ponto bater. mais. Não, mas você tem que dedicar. E o dia que você sair às 18 horas, todo mundo vai olhar para você com uma cara estranha. Uhum. Falar É assim, mesmo. olha, que folgado, não é mesmo? Então, assim, as pesquisas mostram que a pessoa, ela sofre vários impactos. Um Uhum. deles tem sido muito comentado atualmente, o burnout. Opa. O líder de alta performance está burnoutando, se é que existe esse termo, Uhum. né? Inclusive, CID-11, a Organização Mundial da Saúde, está reconhecendo o burnout como um resultado de um estresse crônico Olha. no trabalho que a pessoa não conseguiu gerenciar. Por quê? Que ela camuflou o sofrimento. E a gente tem falado muito nesse contexto de inclusão, né? Uhum. Trazer, por exemplo, mais mulheres para a liderança. É Sim. muito importante a gente pensar na mulher na liderança e também no homem, como ele reage sobre a pressão, sob pressão, na verdade. Eu, como mulher, já fui para o banheiro chorar várias vezes. E o Uhum. homem? É. O homem vai chorar? Não, não vai. Não vai. Dificilmente, não vai. Ele vai guardar o sofrimento, porque ele tem que mostrar ser forte. Uhum. A sociedade cobrou isso dele, e a gente está até numa fase atualmente de desconstrução um pouco disso. Eu Sim. tenho observado muito uma humanização nesse sentido, no cuidado tanto do homem quanto da mulher no ambiente industrial. Eu tenho visto esse movimento e quero acreditar que ele vai continuar, mas os índices, Ricardo e Jonathan, e amigos que estiverem nos escutando aqui, os índices eles não mostram muito os sinais de como começa o adoecimento. O que se sabe é que homem vai infartar mais e mais rápido que as mulheres. Sim. Não é uma É informação legal. preocupante. Não. O homem segura demais, né? E Prende isso demais e é após acaba. uma sobrecarga. Ele se exigiu, ele se cobrou. A mulher vai ter mais depressão,
ela Uhum. vai ter mais ansiedade. Cada grupo ele tem algumas características ali definidas, né? Não só relacionadas a gênero, mas estresse. O pessoal gosta de falar que estresse é sobre o presente, é o momento presente. Eu estou vivendo sob pressão, eu estou sob estresse. Uhum. Depressão é sobre o passado, é aquilo que eu não consegui lidar. Uhum. Ansiedade é sobre o futuro. E essa liderança de hoje ela está sendo cobrada no presente Nossa. pelos resultados passados e às vezes eu mentoro líderes que estão tendo que planejar 2032, gente. Nossa, pai. É. Não, mais de 5 anos. E às vezes a gente troca esse 2032 como eficiência de planejamento, né? E na verdade não é, né, Sheila? Não é, não é. E aí o problema começa a ficar crônico e cumulativo. Uhum. Tem sinais, gente. Tem sinais de que esse líder não está sendo de alta performance na vida dele. Uhum. Insônia. Normalizar a insônia. E falar assim: ah, não, eu não durmo porque eu funciono melhor à noite. Meu ápice de criatividade vem à noite. É Mentira a hora pura. que eu resolvo pensar Mentira ali, pura. pegar o computador e elaborar um projeto. Uhum. Ansiedade, estado constante de alerta e antecipação de problemas. Nossa, eu vou chegar. Hoje eu escutei isso de um líder. Uhum. Eu estava dando treinamento. Ele falou assim: é muito difícil você ir dormir pensando que amanhã a sua equipe pode estar desfalcada, uma máquina pode estar quebrada e equipamentos faltosos. Esse líder disse isso. Outro disse: 3 horas da manhã, alguém do terceiro turno vai me ligar. Nossa, pai. E 3 horas da manhã é um número interessante, né? Né? Então tem ansiedade, tem essa fadiga crônica. O que é isso? É um cansaço que não passa nem com descanso, sabe? Porque tem doença cardíaca que Uhum. a pessoa. Angina, por exemplo. Angina é uma doença cardíaca. A pessoa sente uma dor muito forte no peito, como se ela tivesse ali quase que infartando, mas em alguns casos, na maioria, quando a pessoa deita e descansa, essa dor passa. Opa. Então, na angina, que é um tipo de doença cardíaca, isso Tá. acontece. Aqui nós estamos falando de um sinal claro que a pessoa está cansada, fatigada, ela vai deitar, ela não relaxa. Aí ela vai Uhum. tomar remédio para dormir, porque aí vai agir, né, de alguma maneira Vai forçar o para corpo. forçar o corpo a parar. E Tá. aí vem, eu falei da angina, mas vem outros problemas que são os cardiovasculares, originados dessa má qualidade de vida. Nossa. Então, o que eu tenho visto, gente, é uma romantização muito grande no Sim. papel do líder. Romantização assim, você tem que ser um líder servidor. Você tem que servir todo mundo. Ok, sou Uhum. adepta, recomendo. Por exemplo, O Monge e o Executivo é um livro lindo, maravilhoso. Certo. E eu acho que tem algo além. Porque você está sendo o líder servidor, mas quem está te servindo? De É. onde você está tirando essa energia toda que você está entregando? E assim eu falo, se a gente não começar pelo autoconhecimento, a gente não consegue vencer essa etapa. Olhar para dentro de si, observar os sinais. Eu estou ficando mais irritada, Uhum. ficando com muita intensidade, com muita agitação, com medo do futuro, com excesso de passado, tremendo com frequência. Uhum. Quando começa a ficar assim, ó, é hora que Já é a o hora, né? negócio. Aquela pálpebra que você não controla, né? Aquele tremorzinho assim na pálpebra A que não pergunta controla. principal é: quem está liderando o líder? É. Quem tá olhando pra ele, Aí, né? o que a gente vai ler na literatura, quando a gente pega, por exemplo, como referência o Daniel Goleman, que foi um Uhum. dos principais caras que popularizou o termo inteligência emocional para nós, ele vai falar assim que a gente precisa gerenciar as nossas emoções, ou seja,
tornar as emoções algo que venha a nosso favor. Certo. Como que eu vou me gerenciar se eu não me conheço? Impossível. E aí o Freud fala, né? O homem não é senhor da sua própria morada. Eu não sei o que se passa dentro de mim. Eu não conheço os meus traumas que ocorreram lá no passado que ditam o meu comportamento agora. Então, essa responsabilidade de cuidar do outro, a empatia, a sociabilidade, o Daniel Goleman fala disso. Certo. Ela tem que vir depois que eu consigo entregar para mim autoconhecimento e autogestão. E não confunda, de modo nenhum, autogestão não significa você não ter sangue na veia, não. Você pode se emocionar, pode ter seus momentos de euforia, de dar um soco na parede e tal, mas qual a frequência isso acontece? E o que você está cobrando de si mesmo para isso? Certo. Sinais Sheila, do burnout. É muita que reflexão, hein, Sheila, que você tá deixando. muita, muito, muita. é. Ô, Sheila, e Sinais assim. do burnout, ô, Ricardinho, só para Sim, fechar esse tranquilo. um tema muito forte para nós, começou a perceber perda de energia emocional? É um sinal. Você continua entregando, mas você já não percebe mais sentido naquilo. Você não se emociona tanto mais. Pessoal, vamos anotando aí, hein? Anota mesmo. Começou a se distanciar das pessoas. Certo. Aquela analogia lá do líder solitário, aquele desbravador do escuro, sozinho. Então, você não tem recurso interno para gerenciar toda a sustentação que está sendo cobrada de você. Ok. E aí vem o terceiro problema. Você começa a se sentir insuficiente. Ou seja, mesmo performando bem, você entende que nunca é o bastante. Nunca é o suficiente. São sinais de que você está tendo um burnout. É hora de pedir ajuda. Levantar a mão e chamar. É hora de pedir ajuda. Eu fico pensando aqui também, ô Sheila, assim, né? A gente já tá com. O tempo tá correndo muito rápido, eu acho, pelo tema tão gostoso que é de falar. Mas eu fico pensando aqui do lado de cá, eu acho que cada um de nós aqui já viveu um pouco disso também, em relação a como é que a família acaba sofrendo também, né? Com tudo isso, sabe? A gente tá falando da pessoa só, do líder, mas eu acho que as pessoas que estão ao redor, principalmente aquelas pessoas que são entes queridos, né? Elas acabam sofrendo muito com essas situações, né? De tudo que você está falando. E deixa eu fazer uma pergunta, Sheila, em relação a isso. Esse líder, como é que ele faz para conseguir, mediante toda essa adversidade, esse turbilhão de coisas que ele passa às vezes no dia, ou que ele está passando em relação às cobranças e tudo mais, como é que ele trabalha essa questão de virar a chave? Porque eu tô falando aqui com três pessoas aqui, tem três pessoas aqui, eu me incluo nelas aqui, que são pessoas que gostam de trabalhar e às vezes são meio workaholic, sabe? A gente é meio doido no trabalho. Então eu sei que muitos de vocês aqui, a família teve que puxar, eu sofro isso também às vezes, a família tem que dar uma puxadinha, lembrar que tem que estar aqui. E como é que o líder trabalha isso? Virar a chave. Isso acho que é uma coisa complicada para muita gente, sabe? É complicado porque quanto mais isolado ele se sente, mais dificuldade ele vai ter de pedir essa ajuda. Então vamos pensar assim, ele está solitário, percebeu os sinais, ele quer virar a chave. Para ele conseguir virar a chave, o primeiro passo, ele precisa investir em autoconhecimento, e isso é urgente. Legal. Tá? Isso é urgente. O autoconhecimento é a base dessa virada de chave. Ô, Sheila, mas o que é esse tal de autoconhecimento, sendo que você acabou de falar que o pai da psicanálise não reconhece que o ser humano domina seu próprio ser, né? Olha, começa a perceber quais são os seus gatilhos emocionais, compreenda seus padrões de comportamento. Tem muita coisa que tem uma sazonalidade ali, tem coisa que se repete. Como você reage, como você responde aos estímulos. A partir do momento que você identificou essas coisas, eu gosto de brincar, quando eu estou fazendo a análise de inteligência emocional, na parte das mentorias, eu pergunto assim, quando você percebe que está começando a pensar, olha só a pergunta, começando a pensar que acha que vai querer ficar nervoso.
Nó. Que rolê esse aí? Que volta é essa aí, hein? Ou você já manda tudo para os ares, ou então você Já já Rápido explode. demais. explode, vai para aquele lugar, vai A ou para A, não sei, né? Mas tem sinais. Antes Aham. dessa explosão, Tem sinal. sinais. Você começa a perceber aí o sangue correndo mais rápido, você esquentando a face, Uhum. tem uma dor na boca do estômago, o coração acelera. Investe em autoconhecimento e começa a descobrir práticas concretas de recuperação para você fazer uma gestão dessa energia. Outro problema que eu quero criticar, se for o Uhum. caso, a gente fala só sobre isso. Sim. Está sendo muito cobrado que o líder seja um gestor do tempo dele, É. né? E Difícil também. gerenciar tempo é algo assim, quase que intangível se eu não souber uma escala de priorização. Claro. Eu não consigo gerenciar meu tempo se eu não tiver autonomia para priorizar algumas coisas. E uma Uhum. que eu preciso priorizar é a minha energia. Eu tenho que gerenciar a minha energia. E como que eu gerencio essa energia? Tendo pausas para descanso, para lazer, para silêncio. Comecei a conversa falando que nós somos Uhum. animais sociais? Sim. Mas não é toda hora que a gente quer gente, não. Não é toda hora Precisamos. que a gente quer gente. Uhum. Tem hora que a gente quer ficar sozinha. E aí, eu vou fechar esse raciocínio dessa liderança saudável, que é essa virada de chave que vocês me perguntaram, com outro ponto, que traz mais uma responsabilidade para o líder, mas vamos ver se ele consegue entender isso com carinho. Uhum. Coerência como liderança. Que o que ele fala, ele faça, né? Que ele seja alguém, não vou nem falar exemplar, mas que ele seja um exemplo que as pessoas consigam observar e falar assim: olha, ele está se cuidando, então ele consegue mesmo cuidar de mim. Certo. Não faz sentido? Se Faz. você vê o líder sempre tão afobado o tempo inteiro, você começa a perguntar assim: será que ele está cuidando da casa dele? E aí veio o que o Jonathan provocou a gente, né? Independente do cargo que a pessoa tiver, ela tem uma família, ela tem gente que espera ela chegar em casa, ou ela tem um convívio mínimo social com alguém que gosta dela. O que ela está entregando? A família vai reivindicar isso, né? Então, liderar sem adoecer. Pensa o seguinte: performance não é intensidade, é constância. Descanso não é recompensa, descanso é estratégia. Top. É o mínimo que você precisa de fazer. Vulnerabilidade não é fraqueza. Uhum. Então, serve tanto para os homens quanto para as mulheres que estão em cargos de liderança. Mostrar vulnerabilidade é importante. Você não vai ser mais ou menos valorizado por parecer que segura um rojão todo sozinho, né? Uhum. Mesmo que a sociedade tenha nos cobrado que nós não devemos demonstrar fragilidades. A gente agora, nossa geração, o tempo que nós estamos vivendo, nós temos a oportunidade de virar essa chave De também, quebrar isso aí, né? quebrar essa cultura tão cruel. E sim, nós não precisamos jogar toda essa responsabilidade nas mãos do líder. Tá. A organização, enquanto uma entidade, ela tem um papel muito forte também em dar uma sustentação para que esse líder consiga fazer a entrega que se espera. Claro. Exemplo, uma formação emocional, o que custa, gente? Uhum. Arruma lá um treinamento, arruma um coach, arruma um mentor, alguém que vá cuidar do emocional desse líder que está sendo tão cobrado, né? Vamos fazer uma revisão periódica de carga, de expectativa, de condições, e que a empresa pense numa cultura que vá legitimar o autocuidado. Uma organização que priorize isso, aliás. Fazer as pessoas, por exemplo, tem empresas hoje, aqui eu trabalho, ela fomenta momentos de meditação. Uhum. Existem Uhum. jornadas ali de autocuidado. Tem muitas empresas que estão se voltando para isso. Aí,
é performance sustentável. Ah, Aí nós sim. voltamos lá no início da conversa e já começo a gostar do termo alta Alta performance. performance. Eu tenho consistência, eu tenho intensidade. Não é sobre picos, é sobre continuidade. Eu Uhum. tenho dia, logo eu vou ter tempo. Eu estou gerenciando a mim mesmo, né? Não é produtividade às cegas. Sem saúde não tem sucesso, gente. Não Não vai, dura. né? Se é para performar, eu preciso desconectar de mim. Isso não é alta performance, isso é alto preço. Claro. Então a gente precisa urgentemente parar de formar líderes que aguentam tudo e começar a formar líderes que saibam se sustentar. Liderar não devia custar a sua saúde, Uhum. mas custa é sinal de que o líder ele enfraqueceu na capacidade dele liderar a única pessoa que ele nunca deveria abandonar. Ele Entende? mesmo. Ele mesmo. Exatamente. Espetacular. Bom, nós vamos na 36 minutos, quase 40 minutos de conversa aqui. Tá gostoso demais Tá aqui. Aqui bom é sempre demais esse muito papo. insight forte, viu? Eu empolgo, né? Eu falo assim, Não, eu Não, empolgo. mas tá, é isso mesmo, sabe, Sheila? E assim, aí pra gente finalizar, eu queria te pedir o seguinte, porque a nossa conversa que ela permeou, né, dentro de um tripé, onde você apresentou pra gente aqui a gênese desse líder, né? Como é que ele surge, às vezes, de maneira natural e bonita, mas que diante de uma cultura que nós estamos, né, ele caminha dessa gênese aflorada para um adoecimento, às vezes imperceptível ou já percebido com sintomas, o que não é bom, e a necessidade de virar a chave, para que aí sim a gente, como eu gostei muito da sua frase agora de agora a gente está apresentando, agora sim a gente volta na palavra de líder de alta performance. Diante dessa tríade que você apresentou para a gente aqui, para a gente finalizar, o que você agora, olhando mesmo, nós estamos falando aqui para líderes, estamos falando para líderes de líderes, qual recado você daria para um líder hoje que se encontra talvez em algum desses pontos? Ou ele está aflorando agora e está naquela batalha, mas ou ele já está nesse nível de adoecimento, ou ele já sabe que precisa virar a chave, mas não sabe como, assim. Que recado você transmitiria agora para esses líderes, para que ele seja esse, para que ele tenha essa alta performance eficiente? Talvez essa seja a virada aí, mas passa essa frase aí, esse conselho final para gente. Não deixa eu tem uma contribuir só um pouquinho. Ah, Eu queria comentar o seguinte, eu acho que em cima do que o Ricardo tá falando, né, Sheila? O líder realmente ele ser uma referência, né? Acho que em cima do que o Ricardo tá falando, porque a gente perde a mão quando a gente começa a avançar demais. Eu acho que é muito interessante esse líder saber responder essa pergunta, e entender isso que o Ricardo tá falando, né? Para ele realmente ser um líder em que a gente queira ser igual a ele. Porque tem uhum. líder, tem chefes, né, que a gente tem, líderes que a gente tem, que você fala assim, eu não quero nunca a vida desse cara. Eu acho que a gente precisa ter mais líderes que fala assim, não, eu quero ser igual a esse cara. isso aí. Não tem frase pronta. Se a gente Ótimo. for pesquisar na internet, está cheio de clichês, está cheio Aham. de coisa. O que eu diria de forma bem genuína para vocês é, talvez em algum momento, quando perceber esses sinais, dá uma freada, respira, respira, não pira, pede ajuda. Se você não encontrar ajuda profissional, de amigos, de família, recorra à autoajuda, que ela é muito eficaz. Tem uma Legal. crítica fervorosa em cima de autoajuda, mas se eu não me ajudar, quem vai fazer, meu Deus? Pois é. Então, sim, tem livros de autoajuda, tem livros de estudiosos renomados aí da área de neurociência, da área de saúde, que eles vão nos nortear para essa esfera do autoconhecimento. Eu chamo atenção para isso. Uhum. Olha o que está acontecendo na sua vida. Você está conseguindo liderar a sua vida? Se você não está, Bom, você já está adoecendo. Então, para você virar a chave, você precisa dar um passinho atrás e tentar recuperar um pouco do controle da sua vida. Sair do automático.
Depois que eu fiz isso, as coisas mudaram muito para mim. Espetáculo. Que espetáculo. Sheila, obrigado, né? Não tem outra palavra a não ser nosso sentimento de gratidão, né? Para você que nos acompanhou até aqui, eu tenho certeza absoluta que você está encantado com a gente. Obrigado. A gente sempre pede, né? Se você não segue o canal, por favor, clica aí em seguir, depois curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a isso que a gente está construindo aqui, hein, Jonathan? Muito bom, pessoal. Eu tô aqui realmente abismado com tanto insight poderoso, né? E a gente acaba se sentindo em muitas falas que a Sheila fala, percebe aqui que a gente está precisando também tomar atenção, prestar atenção. Muita coisa a gente já corrigiu, né? Até mesmo com algumas orientações, com algumas Uhum. percepções. No entanto, a gente percebe que eu acho que o que a Sheila está trazendo é um marco realmente no pensamento de líderes na atualidade. Então, assim, acho que eu vejo que a Sheila é uma porta-voz dessa forma de se pensar na liderança, porque a gente vem de um ensinamento que a liderança é workaholic, essa liderança de alta performance aí, desbravando tudo e esquecendo dela mesma, né, e do seu redor. Então, acho que esse ensinamento que a Sheila está trazendo, acho que é um marco em relação ao que a gente precisa pensar enquanto formação de líderes. Então, acho que a Sheila é uma grande porta-voz para isso aí. Tomara que a gente possa ajudar, né, a abençoar muita gente com essas informações. Sheila, muito obrigado, de verdade. A gente Nada. pede para todo mundo o que vai ter o segundo, né? Na verdade, com você a gente já tem que pensar no terceiro, né, Ricardo? Já não tem conversa não. Isso aqui vai virar uma série. Pode ficar Com tranquilo certeza, que vai com virar uma certeza. série. Xelinha, despede aí da galera. Mais uma vez eu vou pedir para você, né, quem não assistiu o Tape 1, tá assistindo só o 2, para você deixar suas redes sociais, o seu contato aí. Vai nessa, Sheila. Ok, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Vou deixar meu contato também, caso vocês precisem de mais esclarecimentos, mais informações, mentorias. A gente faz mentoria de vida e carreira, Show. desenvolvimento profissional, de autocuidado. Tem um exercício muito legal que é a roda da vida voltado para a saúde. Então, são 10 dimensões da saúde que esse Top. profissional vai olhar. Desde a saúde temporal, gestão de tempo, saúde Uhum. financeira, espiritual, relacional. Tem várias áreas que vão ditar a saúde da pessoa. Então, a gente faz esse diagnóstico e, a partir daí, monta um plano de ação de desenvolvimento pessoal e profissional. O que eu posso dizer é: cuidem-se, né? Busquem ajuda, busquem suporte e conta com a gente para o que precisar. Estamos aí. Perfeito. Valeu. Só suas redes sociais aí, Shelinha. Minhas redes sociais, Ricói Sheila, Instagram, Sheila Ricói, LinkedIn. O WhatsApp tá aí? Não, né? Eu coloco depois, se você A quiser, gente Sheila. Eu coloca coloco na isso. descrição. Coloca para a gente aí, então. Pode E aí, deixar. temos esse contato. Perfeito. Valeu. Shelinha, gratidão. Obrigada. Valeu. Tudo de bom, Tchau. pessoal. Até mais. Até mais, É isso aí. pessoal. Curte, comenta, compartilha. Abraço, até a próxima.